A teoria queer teve origem nos Estados Unidos em meados da década de 80, a partir das áreas de estudos gay, lésbicos e feministas, tendo alcançado notoriedade a partir do fim do século passado. Fortemente influenciada pela obra de Michel Foucault e pelo movimento feminista, sendo sua principal promotora a feminista Judith Butler. Dentro dessa teoria está a desconstrução da heterossexualidade como normal, criando de forma crítica o termo heteronormatividade, sugerindo que a heterossexualidade é imposta e normativa e deve ser combatida com rigor, pois é geradora de preconceito. Para que a teoria queer prospere, tem que se atingir a escola, adotando uma nova pedagogia, a pedagogia queer, a fim de dominar a escola com a criação de crianças em gênero neutro. Evento da USP sobre a criança viada travesti na escola está acontecendo é por causa desta mulher, mas por causa dela e por causa deste livro aqui que foi lançado em 1990 e traduzido no Brasil pela primeira vez, eu acredito, salvo engano, em 2003. Este livro, Problemas de Gênero, o feminismo e a subversão da identidade. Este livro aqui foi a síntese de todas as correntes que no final foram sintetizadas por ela e então promoveram a ideologia de gênero como nós a conhecemos hoje. E por que eu chamo de ideologia? Judite! E tenho ressaltado isso nas minhas redes sociais. Porque uma ideologia, na verdade, ela é um véu, um vestido de ideias que cobre um objetivo político por trás que ninguém quer saber. Como o pano do toureiro. O toureiro levanta aquele pano, quer que o touro bata no pano e não, na verdade, no toureiro que o promove. Eu vou ler para vocês um trecho do livro dela para vocês verem como isso, na verdade, não se trata de um processo de inclusão e defesa de minorias, mas, na verdade, é um objetivo político, como ela mesma declara na página 24 e 25 do seu livro. Ela diz assim, que talvez um novo tipo de política feminista seja agora desejável. Qual tipo de política feminista? Uma que tome a construção variável da identidade como um pré-requisito metodológico e normativo, senão como um objetivo político. Que loucura! Tem que se atingir a escola, adotando uma nova pedagogia, a pedagogia queer, a fim de dominar a escola. Pega minha roupa, tem que se atingir a escola, adotando uma nova pedagogia, a pedagogia queer, a fim de dominar a escola. Adotando uma nova pedagogia, a pedagogia queer. A fim de dominar a escola. A minha professora dizendo coisa errada, que menino usa saia, brinco e pinta unha. O número de crianças confusas sobre o próprio sexo está explodindo. E você, quer que o seu filho faça parte dessa estatística? Acredito que não, pois a ideologia de gênero desconstrói a identidade humana por onde ela passa. Você sabia que na Inglaterra, nos últimos 5 anos, subiu 1000% o número de crianças que se submetem a tratamento transgênero? E na Escócia, mais de 500% apenas nos últimos 4 anos? Isso não é por acaso. O número de crianças confusas a respeito do próprio sexo está explodindo nos países que promovem a ideologia de gênero em suas escolas. Como que eu vou chegar para uma menina que o pai e a mãe criam como menina e vou dizer, não, você pode ser o que você quiser? A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada um deve construir sua própria identidade. E se é assim,
todas as crianças devem experimentar todas as formas de sexualidade possíveis até encontrarem um gênero para si mesmas. Como isso se daria? Através de materiais didáticos e uma nova pedagogia voltada para a desconstrução sexual. Sim, ideias têm consequências, e as consequências da ideologia de gênero promovem exatamente esta confusão, fazendo nossas crianças duvidarem de si mesmas na sala de aula, ambiente onde os pais estão cada vez mais ausentes e onde as crianças estão em fase de natural imaturidade e questionamento. O que muitos escondem é que existe uma verdadeira indústria do gênero por trás de toda essa confusão. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Tem que se atingir a escola. Tudo que nós construímos em 15 anos, porque ela só tem 15 anos, a escola desconstruiu. Isso em sala de aula, e abusam e colocam ideologias dentro da mente deles, desconstruindo tudo que nós, pais e mães, construímos durante anos, com muita luta e muito suor. Hoje eu não tenho minha filha em casa. Tem que se atingir a escola. A minha filha entrou no colégio Pedro II e com 15 dias de escola Pedro II, a minha filha me perguntou: mamãe, você é homofóbica? Mamãe, eu acho que eu não tenho mais religião. E há um outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. A fim de dominar a escola. A fim de dominar a escola. A fim de dominar a escola. Não, tá dentro, filho, que é isso? Controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Não esqueça de mim não, viu? E eu aqui de novo. E Luan, e agora, não, Luan você tem que puxar um aí. Aê, que velho. Vai, Gisele. Trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Vai, você faz aí. Acabou, galera.
Talarico. Aqui, Carol, aqui, Carol, aqui, Carol. Aqui, Carol. Ai, meu Deus, que coisa linda, Trata que deixem as crianças brincarem em paz. Meu nome? Prazer, meu nome é Karen. Toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boca do Brasil, boga. Vem cutucar meu boga. Boca do Brasil, boga. Vem cutucar meu boga. Boca do Brasil, boga. Vem cutucar meu boga. Boca do Brasil, boga. Vem cutucar meu... Trata que deixem as crianças brincarem em paz. Trata que deixem as crianças brincarem em paz. Tenta, 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 tenta. Fica, 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 fica. Pula, 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 pula. Tenta, vai. Fica, pula, tenta, pepeca. Tenta, 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 tenta. Trata que deixem as crianças brincarem em paz. Tapa, 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 na bunda dela. Tapa, 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 na bunda dela. E pro violãozinho, pende, pende, pena aberta. E pro violãozinho, pende, pende, pena aberta. Trata que deixem as crianças brincarem em paz. Olá, eu sou Tatiana Presser. Eu sou Guizo Neto. E temos mais um vídeo pra vocês, vem transar com a gente. Bom, o assunto de hoje é uma espécie de tabu, né? Porque é uma coisa tão natural assim que é masturbação infantil. Masturbação. As pessoas ainda tratam como se fosse um grande... Acho que as pessoas, assim, elas... Esse assunto é muito incômodo, né? Pensar que uma criança tenha, assim... Uma vida sexual, né? Um dos filminhos se chama Probabilidade. Muito bonito. A classificação desse filme é livre. Classificação livre, pelo que eu entendo, a não ser que tenha mudado a partir... Nasceu, pode ver, né? Essa é a classificação livre. Olha a sinopse dessa obra de arte, patrocinada pelo MEC e exibida... Quer dizer, seria exibida, não sei se foi, porque a Dilma trancou, mas enfim, foi feita para ser exibida nas escolas. No mínimo isso, mas ela foi feita para isso. Com um tom leve e bem-humorado, o narrador conta a história de Leonardo, Carla, Matheus e Rafael. Leonardo namora Carla e fica triste quando sua família muda da cidade. Na nova escola, Leonardo é bem recebido por Matheus, que se torna um grande amigo. Mas ele só compreende porque a galera fazia comentários homofóbicos a respeito dele, de Matheus, quando este lhe diz ser gay. Um dia, Matheus convida Leonardo para a festa de despedida de um primo, Rafael, que está de mudança. Durante a festa, Leonardo conversa com Rafael e depois da despedida fica refletindo sobre a atração sexual que sentiu pelo novo amigo que partia. Inicialmente sentiu-se confuso, porque também se sentia atraído por mulheres, mas ficou aliviado quando começou a aceitar a sua bissexualidade. Essa é uma história muito linda para ser contada a partir do berçário, segundo o MEC, que diz que a classificação disso aqui é classificação livre. Gostaram? Gostaram? Igrejas, e eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de 2º grau larga a fé dele no quarto, na hora antes dele ir para... Um trechinho do livro Maquiavel Pedagogo, aconselho todo mundo que se interessa por educação ou que se preocupa com esse tema, que leia para entender o que realmente está acontecendo hoje nas escolas. Lá nesse livro, ele fala sobre várias técnicas de manipulação mental ou lavagem cerebral que hoje são utilizadas largamente no nosso sistema educacional. Óbvio que eles não falam que eles estão fazendo isso. Tem uma técnica que ela se chama a dissonância cognitiva ou espiritualismo dialético. Ela consiste na contradição entre dois elementos do psiquismo de um indivíduo.
e eu vou ler agora literalmente um trecho do que está escrito lá no livro. A experiência prova que um indivíduo, numa situação de dissonância cognitiva, apresentará forte tendência a reorganizar seu psiquismo a fim de reduzi-la. Em particular, se o indivíduo é levado a cometer publicamente, na sala de aula, por exemplo, ou frequentemente ao longo do curso, um ato de contradição com seus valores, sua tendência será a de modificar tais valores para diminuir a tensão que lhe oprime. Dispõe-se, assim, de uma técnica extremamente poderosa e de fácil aplicação que permite que se modifiquem os valores e as opiniões, e os comportamentos e capacita a produzir uma interiorização dos valores que se pretendem inculcar. São todas igual kkkkkadas. Pé, 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 pé. Interiorização dos valores que se pretendem inculcar. Interiorização dos valores que se pretendem inculcar. Interiorização dos valores que se pretendem inculcar. Vou mostrar para vocês o que é uma sala de graduação de uma universidade pública, tá? Eu vou mudar aqui a câmera e vou passar devagarinho. Ô Fer, faz a minha segurança aí, viu? Vou fazer a manutenção de fora. Isso, obrigada. Ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui é a parede, tá? Ó, a América Latina vai ser toda feminista. Aqui tem uma charge do Stalin, exploda sua moral. Tipo, tem muita coisa, muita... Olha, anal contra o capital. Muita coisa pesada. Vem pro sapabonde, que é coisa de... Quantos dedos você quer? Aí aqui tem os símbolos, né? Que é um coração com vagina, uma aranha e uma tesoura, que são símbolos da lesbianidade. Meu, tem muita coisa aqui. Ó, símbolo de maconha. Tem muita coisa aqui, tipo, muito pesada, ó. Coisa de comunista. Aqui só tem professor branco. Ó, desenho da Mônica e da Magali, que são personagens infantis. Ó, falando no cu. Ai, gente, muito. Olha aqui, ó. Olha aqui que tá escrito aqui. Allahu Akbar, que é a saudação, né, islâmica, mas que constantemente o Estado Islâmico tem usado. Interiorização dos valores que se pretendem inculcar. Até Deus tem um inferno. Aqui, ó, c'est mon temps d'être piranha. Vai tomar no cu. Gente, deixa eu tentar passar aqui nas cadeiras. É meu tempo de ser piranha. Olha que uma vez piranha, sempre piranha. E as feministas ainda diziam que era tipo o capitalismo e tipo as décadas passadas que oprimiam as mulheres, né? Era o conservadorismo que oprimia as mulheres. Olha aqui, ó.
Você já fez a Xuca hoje? Que é isso, meu Deus? Que é isso? Quem não sabe o que é Xuca é lavar o seu furico para fazer sexo anal. Que é isso, gente? Se você tá aqui, você já é revolucionário. Interiorização dos valores que se pretendem inculcar. Diz então o livro Problemas de Gênero. A grande preocupação da autora nesse livro é tentar pensar o modo como a palavra gênero vai sendo usada por autoras e autores da filosofia, da psicanálise, e o modo como isso vai reorganizando a maneira como as pessoas pensam sexualidade como uma questão biológica e sexualidade e identidade de gênero como uma questão mais cultural ou mais social. Então, o tempo todo ela está tentando fazer esse mapeamento. E é esse mapeamento que ela está tentando mostrar no momento em que ela percebe que, principalmente, as autoras da década de 60 e da década de 70 vão aproximando a ideia de gênero de uma ideia mais biológica, associando mais gênero a essa ideia de sexo, ao feminino e o masculino. Para tentar explicar um pouco mais essa questão, produz um conceito, isso sim é um conceito da Butler, de performatividade de gênero. A performatividade de gênero, ela está dizendo que, de fato, a identidade de gênero, ela é aprendida como se ela fosse repetida mesmo no cotidiano. O que nos cabe aqui dizer, já desde o início, é o seguinte: se nós vamos defender o direito da mulher, nós temos que considerar que, a partir da Conferência Internacional de Direito de Defesa dos Direitos das Mulheres, em Pequim, a palavra gênero entrou como um vírus que roubou a agenda do verdadeiro direito das mulheres. Por quê? Porque acontece o seguinte: foi feita toda uma articulação para, a partir da década de 90, se substituir sistematicamente a palavra sexo, que era aquilo que se usava antes, pela palavra gênero. A palavra gênero parece até mesmo uma palavra, digamos, mais polida, mais educada do que sexo, porque sexo tem essa conotação de relação sexual, né? Então, parece ser mais educado você dizer gênero. No entanto, isso foi um vírus que foi introjetado na agenda da verdadeira defesa do direito das mulheres, de tal forma que ela foi raptada para fazer uma outra coisa, que é desconstruir a família natural, nesta complementariedade de homem e de mulher, que gera a vida, como, aliás, foi até apresentado pela nossa expositora, né, doutora Amine Haddad Campos. Para a gente entender de onde vem isso, nós precisamos, então, começar com um pouco de história. Tudo começou no século XIX, com um senhor chamado Karl Marx, que, antes de morrer, deixou escritos, anotações de um estudo que ele fez, que não foi publicado em vida, foi publicado póstumamente por Engels, que é chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro, Karl Marx explica a origem da família. E a origem da família, segundo Marx e Engels, é a seguinte: a família, essa realidade que nós conhecemos e da qual nós nascemos, é uma construção opressora. Ou seja, assim como para os marxistas existe uma opressão
básica e fundamental, que é o fato de que o capitalista explora o trabalhador, Karl Marx, no final da vida, disse: não adianta nada nós estarmos agora trabalhando para o capitalista parar de oprimir o trabalhador quando nós temos na família, na própria célula máter da sociedade, na célula básica da sociedade, nós temos a opressão. Por quê? Porque a família é o macho que oprime a mulher e os filhos como sua propriedade. Segundo Karl Marx, qual seria a origem da família? A origem da família, segundo ele, está no surgir do capitalismo. Não vamos agora entrar em debate se isso que ele está descrevendo é capitalismo ou não. Eu vou simplesmente expor a coisa como ela está lá. Mas, com a agricultura, todo mundo sabe que quando se começa a produzir na agricultura, se começa a produzir mais do que se pode consumir, há um acúmulo de riquezas. Qualquer dono de sítio sabe que você, né, produz frutas, e aí você tem mais frutas do que aquilo que sua família pode consumir. Então você vai acumular riquezas. Ora, para acumular riquezas você precisa ter uma forma de guardar essa riqueza. Mas para guardar essa riqueza, do que adianta você guardar a riqueza se você não tem herdeiros? Então, segundo Karl Marx, a humanidade, na horda primitiva, todo mundo tinha sexo com todo mundo, livremente, sem esses preconceitos burgueses dessa instituição burguesa chamada família. Todo mundo tinha sexo com todo mundo e, portanto, não se sabia quem eram os pais do sexo masculino, quem era o pai masculino daquela criança. Sabia-se quem era a mãe, porque a criança saiu daquela barriga. Evidente? Então, já que você sabe quem é a mãe, você não sabe quem é o pai. Mas a sociedade agrária opressora, no início do capitalismo, inventou a fidelidade monogâmica, ou poligâmica se quiser, mas em todos os casos, o fato é o seguinte: o homem tinha uma mulher ou mulheres que ele podia ameaçar de morte caso ela não fosse fiel sexualmente, porque ele queria ter certeza que todos os filhos que ela trouxesse ao mundo fossem filhos dele, para que ele pudesse deixar herdeiros. Então, para Karl Marx, a origem da família é uma origem opressora em que o homem se coloca como o proprietário da mulher e dos filhos. O pater familias romano, que para Marx é o suprassumo da opressão, ele tem poder de vida e de morte sobre a mulher e os filhos. Portanto, a família precisaria ser destruída, desmontada. Até aqui, Marx simplesmente lançou o grito, o alarme. A origem da opressão capitalista está nesta instituição chamada família. Passaram-se anos, décadas, e isso foi deixado de lado. Por quê? Porque ninguém sabia o que fazer com essa informação. Até que, na década de 60, as pensadoras marxistas feministas surgiram com uma nova onda de feminismo. Essa senhora Kate Millett, com esse livro Sexual Politics, ela apresenta com muita clareza qual era a dificuldade até então. O feminismo, até aquele ponto, ele não tinha conseguido fazer uma revolução. Ou seja, ela diz com clareza, no capítulo 4, página 157, que a primeira fase do feminismo terminou em reforma e não em revolução. Mas era necessário revolucionar. Por quê? Porque se nós não mudarmos a estrutura da família, a mulher irá continuar sendo subordinada. É necessário mudar estruturalmente essa realidade chamada família. Na União Soviética, diz ela como estudiosa marxista que era,
Na União Soviética, isso foi tentado. Se tentou, página 168. Não é? Mas o que acontece é o seguinte. Ela, então, diz com toda clareza na página 169. A teoria marxista falhou em oferecer uma base ideológica suficiente para a revolução sexual. Ou seja, estamos de acordo com Marx. A mulher é oprimida pela família, mas nós precisamos de uma base ideológica para desmontar a família. E não temos esse instrumento para desmontar a família. Pois bem, ela então diz, nós temos que concordar com Trotsky, página 170, temos que concordar o seguinte, que os soviéticos falharam miseravelmente, não conseguiram fazer a transformação revolucionária da família. Portanto, diz Trotsky friamente, não se pode, aspas, abolir a família. Nós temos que substituí-la. Tem que colocar alguma coisa no lugar. E o que é que nós vamos colocar no lugar da família? Isso surgiu simplesmente como um clamor. Surgiu simplesmente como uma denúncia. E agora? O que é que nós vamos fazer? Menos acadêmica, mas mais radical ainda do que Kate Millett, é a senhora Sulamith Firestone. Sulamith Firestone, em The Dialectic of Sex, ela diz que nós temos que libertar a mulher da biologia. O que é o ser mulher para Sulamith Firestone? Ela diz que a gravidez é algo horrível, que o parto é algo doloroso e nós temos que promover uma forma de reprodução onde a mulher não tenha mais que se sujeitar à biologia. É necessário fazer algo para mudar essa realidade. Tudo isso aqui foi apresentado, mas não se sabia o que fazer com esse clamor. Está aqui, Marx, Millett, Firestone. Esses autores estão dizendo, a família é a fonte, verdadeiramente a fonte da opressão na sociedade. Nós precisamos desmontar a família. Até que finalmente apareceu, não é? Até que finalmente apareceu o instrumental. O instrumental foi aparecendo aos poucos para resolver esse problema. Uma das realidades que foi apresentada como instrumental foi a escola de Frankfurt. Na teoria crítica da escola de Frankfurt, Marx Horkheimer apresenta, aqui eu tenho o livro, chama-se Teoria Crítica, mas aqui dentro tem um ensaio, não é dele, onde ele fala daquilo que é autoridade e família. Nós não vamos resolver o problema da família se nós não desmontarmos a autoridade da família. Nós temos que entender que a autoridade da família tem que ser desmontada, porque as pessoas elas não seguem silogismos, elas seguem uma autoridade. Então, por exemplo, um projeto de lei que foi aprovado aqui nesta casa, como por exemplo a lei das palmadas, da senhora advogada da Xuxa Meneghel. Vejam, o que acontece é o seguinte, essa lei, ela pode parecer que ela quer defender as crianças, mas uma criança que for espancada
já com o aparato legal que havia anteriormente, o criminoso iria para a cadeia. Qualquer pessoa espancada, não só a criança. Só que acontece o seguinte, o que está contido lá dentro da lei é o seguinte, se o pai ou a mãe sujeitar a criança a qualquer tipo de constrangimento, esse pai e essa mãe podem ser autuado. Constrangimento, isso quer dizer o seguinte, você já educa a criança desde pequeno a não obedecer à autoridade do pai e da mãe, para obedecer à autoridade do Estado. É necessário fazer alguma coisa para que não haja autoridade. Isso não é. Isso não é. Pronto. Isso não é o problema principal daqui que nós estamos tratando, que não é a questão da autoridade dos pais, mas é a questão que foi se tentando buscar uma forma de desmontar a família. E essa forma foi encontrada com a teoria do Dr. John Money, né, que é uma teoria completamente maluca. Ela foi vista como um instrumento muito importante pela ideóloga Judith Butler, e isso foi então colocado dentro da Conferência de Pequim, como foi relatado pela Dale O'Leary. Dentro da Conferência de Pequim se tentou introjetar dentro das resoluções da ONU a palavra gênero. Quando os delegados disseram, mas escuta, por que essa palavra gênero? Por que é que não se diz então logo sexo, já que vocês estão tentando defender as mulheres? Por que é que não se coloca a palavra sexo? E então, foi a grande descoberta. A reação foi tão tremenda contra a palavra sexo, para se substituir a palavra gênero, que então nós descobrimos que a palavra gênero não significava mulher. Ou seja, a agenda de defesa do direito da mulher estava sendo raptada por uma outra agenda. A agenda, porque finalmente eles tinham encontrado a forma de desmontar a família. Um projeto socialista cuja finalidade é desmontar a família natural. A família da qual as pessoas nascem. A família onde o homem e a mulher se unem sexualmente e da qual nascem as crianças. Numa aparente vontade de defender o direito da mulher, o que se estava fazendo era uma outra coisa. Destruir a família. E aqui é que está a realidade, e aqui que está o problema. Então, querem defender o direito das mulheres? Faça o seguinte, quando quiserem defender o direito das mulheres, usem a palavra mulher. Usem a palavra sexo. Mas por que é que os ideólogos e os militantes não vão aceitar que as senhoras legisladoras coloquem a palavra sexo, coloquem a palavra mulher e não a palavra gênero? Por quê? Porque a finalidade não é defender a mulher. A finalidade é raptar a causa da mulher para uma outra agenda. Uma agenda escondida. A agenda de gênero. A agenda de destruição da família natural. Por isso, que uma pessoa, se na democracia uma pessoa quer destruir a família natural, ela tem direito de querer isso. Mas ela tem também o dever de avisar aos eleitores que ela está fazendo isto. Porque isso daqui é acabar com a regra da democracia, onde as pessoas têm que ser informadas do que é que está acontecendo. Para concluir. Ou seja, é importante que a palavra gênero seja então definida. Seja definida. E é por isso que nós estamos aqui.
Porque o que está por trás da palavra gênero não é a mulher, mas é uma agenda de destruição da família natural. Muito bem. Eu gostaria